Bom dia, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre, na aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o continente americano. Então, falamos sobre o continente europeu, falamos sobre o continente asiático, sobre a Oceania, falamos sobre a Oceania, falamos sobre a África e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o continente americano. Para nós, se torna um pouquinho mais fácil, porque faz parte do nosso cotidiano falar um pouquinho desse continente, né? Então, vamos lá. Agora, fazer um compartilhamento aqui de tela com vocês, para que a gente possa ter uma visualização melhor, tá? Com relação aos continentes, né, na aula anterior, nós fixamos uma ideia de fazer grupos colaborativos de trabalho para que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos acerca do conteúdo que nós estamos estudando, tá bom? Então, nós estamos nesse momento, né, específico, nós estamos estudando a geografia física, tá? Conhecendo um pouco do planeta Terra e das cinco grandes regiões do nosso planeta, tá? Então, na aula de hoje, nós continuamos a falar da mesma habilidade. Essa habilidade, a G19, ela é uma habilidade do 8º ano, tá bom? Mas ela espera que nós consigamos interpretar, né, os mapas, elaborá-los, conseguir fazer uma leitura desses mapas, tá certo? E aí nós vamos ver algumas formas que nós já tínhamos visto em um outro momento, né, de repente, para quem está participando da aula hoje, ao vivo, nós fizemos uma retomada, né, de conhecimentos prévios com relação à cartografia. Por isso que essa habilidade que nós estamos trabalhando hoje é uma habilidade, hoje não, né, que nós estamos trabalhando na sequência da leitura do desenvolvimento do conhecimento acerca dos continentes, é uma habilidade do 8º ano, que é a leitura e a elaboração de mapas. Então, nós precisamos fazer essas retomadas. Então, nós vamos ver mapas esquemáticos, né, e as anamorfoses. As anamorfoses são uma barata, tá bom? Então, nós vamos falar sobre, né, outras formas. Aqui tem um videozinho, né, que o Centro de Mídias coloca para aprofundar melhor nossos conhecimentos, tá bom? Depois eu vou colocar no Classroom para que vocês assistam. E nós temos aí o glorioso, maravilhoso, simpático e nosso companheiro de todas as horas, o grande planisfério político, né? Planisfério está falando sobre o planeta Terra como um todo, tá bom? Alguém sabe por que ele é chamado de planisfério político e não físico? Sim. Por quê? Nossa, tá ligado? Minha vergonha de falar. Alguém? Fala, Kathleen. Qual é a magia desse mapa? Por que ele é chamado de planisfério político e não físico ou climático? Eu não tava respondendo a senhora, não. Era minha mãe. Então tá bom, Kathleen. Obrigada. Gente, a Kathleen super participando da aula, legal, feliz e contente, tá bom? Alguém? Fecha o microfone, meu amor. Alguém? Não? Então, só para retomar. Isso, Pedro. O Pedro colocou aí porque mostra as divisões políticas, né? A divisão entre os países, as fronteiras. Então, quando o mapa ele delimita espaço entre um município, um estado ou a fronteira de um país ou a fronteira de países, esse mapa ele é considerado um mapa político, tá bom? Então, esse é o mapa. Alguém consegue localizar, olhando esse mapa, olhando esse planisfério, tem algum corajoso Discovery Channel aí que sabe localizar o continente americano olhando para o planisfério, valendo abalamentos.
Valendo aumentos. Alguém consegue localizar o continente americano? Valendo! O continente americano está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich? Oeste. Oeste, muito bem. Porção hemisfério oeste, tá bom. Quem mais? A América, ela tá localizada, ela fica entre quais oceanos? Quais oceanos banham a costa americana? As costas americanas. Atlântico e Pacífico e Pacífico. Atlântico. Muito bem. Pacífico. Pacífico. Muito bem, muito bem, muito bem. A América está dividida em quantas regiões? 3. Muito bem, vai ganhar. Todo mundo está querendo ganhar aumentos, hein? É um Mentos, não é um pacotinho, hein? É uma balinha Mentos, tá? Vocês sabem que nós estamos com limitação nas verbas aí, né? Alguém pode falar, me dizer o nome das regiões da América? Norte, Central e Sul. Sim, muito bem, muito bem. Olha, de parabéns. Né? Essa aqui é a América, tá bom? Olha, tá bom? Esse aqui é a localização geográfica da. Eu estou olhando para lá e para cá, tá? Estou me habituando. Então, essa aqui é a localização geográfica da América, tá? A oeste do meridiano de Greenwich, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, meridiano, tá? Dá para ver? Meridiano de Greenwich, tá bom? Então, essa aqui é a porção, o hemisfério oeste, tá? Onde o mouse passeia lentamente como uma bailarina, tá? Então, esse aqui é o meridiano de Greenwich, tá? Aqui é o hemisfério oeste, para quem não sabe, tá? Esse é o hemisfério norte e esse é o hemisfério sul. E esse é o leste, tá? Então, a Terra, ela é dividida em 4 hemisférios. Meridiano de Greenwich, linha do Equador, tá bom? Olha que bonito, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Podemos? Podemos, para quem não sabe, né? Vivemos acá, neste belíssimo e formoso, hermoso país, tá bom? Eu tô aqui, mais ou menos, nós estamos aqui, né? Cadê a linha de Capricórnio? Aqui, ó, tá vendo? Esse pontilhadinho é o Trópico de Capricórnio. Capricórnio? É, que passa ali perto aí de vocês, tá bem pertinho de vocês aí na... Ai, como chama aquela avenida, gente, ali embaixo, na Dutra, Arujá? Ayrton Senna. Tá baixo, tô perto de vocês. Eu acho que passa até na frente, em cima da casa de alguém aí, tá bom? Essa é o continente americano, né? Em destaque, em verde, muito bonito, por sinal, né? E essa é uma projeção aproximada do que seria, né? Pra gente, dentro do globo terrestre, a América, tá bom? América do Sul, linda, plena no espaço. América Central e América do Norte, tá? Esse aqui é o México, tá bom? Culturalmente, existe uma divisão no qual nós falamos que aqui nessa região, antes da expansão dos Estados Unidos, o México vinha até aqui, tá? O México os Estados Unidos era só isso aqui, essa parte, essa porção aqui. Isso tudo era isso aqui tudo aqui, ó, assim, ó, era o México, tá? E então, culturalmente falando, essa parte, né, do México do México e os outros países da América Central compõem a América Latina, tá? Que é a questão cultural, a questão linguística, a questão da colonização, a questão cultural, né, latina. Latina por conta da matriz linguística dos povos que colonizaram a América, né, os espanhóis e os portugueses, tá bom? E aqui, né, aqui é a América anglo-saxônica, tá bom? A América do Norte, Estados Unidos e Canadá é
chamada anglo-saxônica, ou América Inglesa, tá bom? América, mais geograficamente falando, né, em termos físicos, o México pertence à América do Norte. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos? Não, nenhum. Inclusive, hoje eu vim em homenagem à América Latina, tá? Vim com o Charlie produzido em Chile, tá bom? Para homenagear, né, os maravilhosos povos latino-americanos, porque nós somos também, né? Imagem de satélite do continente americano. Olha que interessante, né? Vocês conseguem ver diferenças? Ontem nós vimos o continente africano via satélite. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Tem alguma diferença assim que vocês se recordem quando nós vimos quando nós olhamos a imagem via satélite? As cores mudam, né? As cores mudam. O que tem mais nesse que não tinha no de ontem, Gustavo? Tem mais vegetação. Mais vegetação. Bem, agora uma provocação. De todos os continentes que nós vimos, qual continente tem maior número de vegetação? A Amazônia. América. Continente, Gustavo. América. América. Principalmente na região da, Gustavo? Vai, Gustavo, agora só deixa. A Amazônia, né? Aê, muito bem, na região amazônica. Vocês percebem agora, quando a gente olha que interessante, né? Nós vimos paulatinamente os continentes. Chegamos no último, que é o nosso continente, tá? E aí vocês percebam o porquê que as nações do mundo, que existe todo um trabalho mundial para a preservação da Amazônia. Dá para entender agora o porquê dessas campanhas, porque os outros países, né, os europeus, os países fazem uma força-tarefa muito grande para preservar o meio ambiente, não só do Brasil, mas como o deles também. Por quê? Porque eles não têm. Tá? Aí quando você olha, gente, essa parte aqui, ó, era para ser muito mais, né? Na verdade, essa aqui é a floresta amazônica, né, que está no processo de reflorestamento, mas aí nós temos as questões político-partidárias, né, que entravam tudo. Mas isso aqui, ó, era até aqui. Isso aqui juntava, né? Era uma junção. Nessa parte aqui da América do Norte, nós temos as montanhas rochosas, né, as Apalaches, acho que são Apalaches, e tem uma parte desértica. Então, essa parte aqui realmente é uma parte desértica por natureza, tá? Já era um semiárido aí, tá? Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, também, que é um semiárido. Aqui é a parte lá da Ilha do Fogo, né, tal, da Patagônia também, uma parte bem gelada. Aí nós temos aqui um pouco do Cerrado, né, brasileiro, mas não chega a ser seco. Então, é uma vegetação, só essas áreas aqui mesmo, tá? Aqui da cadeia da Cordilheira dos Andes, né, e das montanhas rochosas aqui, ou as Apalaches, acho que são as Apalaches, desculpa, tá, gente? Vocês sabem que eu confundo as estações. Depois eu passo direitinho para vocês. Mas são só essas regiões que são semidesérticas por natureza. As demais regiões, elas são florestas, tinham muitas florestas nativas. Era bem, bem, bem cheio de árvores e com um clima maravilhoso. Por isso que quando os europeus chegaram aqui, quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, eles ficaram abismados com a vegetação, e nos relatos históricos que nós temos, eles falam que aqui é o paraíso. Por quê? Porque lá não tem nada disso. Né? Mesmo tem uma natureza bonita e etc., com as suas especificidades, mas é muito para o semiárido. Quando nós pensamos na vegetação da Península Ibérica,
é uma vegetação semiárida, caucásia, com muito calcário. Não tem essa terra vermelha que nós temos aqui, não tem essa terra úmida que nós temos aqui. Então, quando eles chegaram na América, por isso que eles enlouqueceram, porque tinha água abundante, muitas árvores, tudo que lá não tinha. Tá? Então, e que, lógico que eles fizeram o favor de degradar, né, levar tudo, uma boa parte, e essa degradação do homem tem consequências no clima, por exemplo, a questão do sertão brasileiro, né, do Nordeste do Brasil, que é uma região que sofreu muito com o desmatamento, com as queimadas. É claro, não vamos dizer que o sertão brasileiro seria uma espécie de um oásis, ia ser uma floresta amazônica ou uma mata atlântica. Não, mas não tinha essas condições, tá? O que acontece, gente? O efeito acumulativo do desmatamento, das queimadas e afins, gera erosão. E se o solo perde todas as propriedades, vai chegar um dado momento que ele não consegue se revitalizar. Então, entra nesse processo, às vezes, de seca. E é extremamente necessário a vegetação natural, uma vegetação nativa, para que ocorra o fenômeno da chuva. Sem árvore, não tem chuva. Sem chuva, não tem água. E sem água, nós temos seca e nós temos um clima semiárido, né, muito delicado. E é diferente, né? O semiárido do sertão nordestino não é igual ao semiárido natural de uma região desértica, é diferente. Então, você tem que olhar, né? É um exercício da observação, e aí você percebe que há uma diferença do que é provocado e do que poderia, né? E do que é natural. Porém, claro que isso não acontece de um dia para a noite. Eu disse que é um efeito acumulativo. E lógico que essa teoria que eu estou falando é uma teoria, né, que foi levantada, que já tem há muito tempo, sobre o processo de erosão da região Nordeste, tá bom? Nossa, fugi totalmente do contexto. Mas nós temos que preservar, né? Por isso que, voltando para a questão das nações, os interesses, né? Interesse de grandes organizações não governamentais e os países... dos outros países do mundo, fazendo uma força-tarefa no intuito de preservar o meio ambiente e criar acordos, né? Acordos para que os lugares que ainda têm vegetação nativa, como o Brasil e outras partes da América, como a África, enfim, que haja toda uma manutenção dessa mata nativa, tá bom? Desculpa fugir a palavra aqui. Tranquilo? Tudo bem? Entenderam? Né, fui lá na história, voltei, falei do solo, falei de filosofia, da psicologia, da ciência do solo do Nordeste. Olha só que maravilha. Tá certo? Linda essa imagem, né? Posso prosseguir, pessoal? Sim. De buenas. Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Deixa eu ver quem tá aqui. Galerinha do chat, tudo bem aí? Tudo bem, meus amores, com vocês? Vamos ver quem tá aqui. Já emendei no outro coisa. Roberta, tranquilo? Tranquilo? Hilary. Ai, Hilary, fiquei feliz de te ver. Faz tempo que não te vê, não, né? De saber que você tá aqui. Esse dia a Dulce Maria entrou, gente, fiquei numa felicidade. Cadê Dulce Maria? Dulce Maria me deixou feliz. Eu gosto da Dulce, vocês sabem disso, né? A Dulce não deu uma palavra comigo. Ficou me fazendo conquistá-la aqui. E aí, beleza. Vamos lá. O que tem de errado? Ó, o que participou da aula ontem não pode falar. Esse eu quero saber do pessoal que está participando hoje. Tem alguma coisa diferente nesse mapa aqui? O que vocês estão achando? É um borrão? É um mapa? Você está com problema de visão? Meu Deus do céu. O que houve?
valendo um chiclete Big Big. Ninguém? Ninguém? Nossa Senhora. Não, gente, ninguém tá com problema de visão, tá? Esse mapa não é um borrão, parece, tá bonitinho. Ele não é um borrão, é um mapa que mostra os biomas da América. E é interessante, vocês percebem que ele não tem as divisões políticas do outro mapa, né? Então fica claro que não tem uma delimitação, só tem um contorno do continente, né? Tem um contorno do continente, mas não tem um contorno, não tem as delimitações políticas, tá? As fronteiras. Então fica tudo uma coisa só. E é legal porque, por exemplo, quando nós olhamos, desculpa, tem sim, bem pouquinho, mas ela está bem tênue, tá? Mas o intuito desse mapa não é mostrar a limitação, os limites territoriais. Aqui é para mostrar os biomas que aparecem aí. Então, nós temos uma lista, né, uma gama de biomas. Então, nós temos floresta de montanha, nós temos tundra alpina, floresta tropical, floresta subtropical seca, savana arbórea, savana de grama, deserto semiárido, estepe seca, matagal xerico, deserto árido, floresta de monção, vegetação mediterrânea, floresta subtropical, estepe temperada, floresta temperada de folha larga, taiga, tundra e a gloriosa e não menos importante, manto de gelo e deserto polar. Uau! Esses são os biomas. Pergunta: todos esses biomas aparecem na América? Nope. Muito bem. Great job, great job. Isso aí, não em todos, né? O que acontece? Esses biomas, né? Será que não? Quem tem a manha de contar aí? Vamos ver quem vai contar e trazer para a gente. Então, esses são alguns biomas, né, que vão demarcar o continente americano, vão ilustrar, vão fazer com que com que a América seja um dos lugares mais interessantes na perspectiva da vida, né, da diversidade de vida natural que existe. Então, nós temos aí o deserto, né, polar, onde deveriam os nossos lindos ursos polares viverem, né? Depois nós temos uma floresta de tundra alpina e da montanha. Não, acho que tem as duas aí, né? Aparece as duas tundras. Vocês percebam que interessante a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela não está somente a floresta tropical na América, ela perpassa a floresta amazônica. Então, não é só no Brasil que temos a floresta amazônica e florestas parecidas com a floresta amazônica, no sentido da diversidade, do calor e etc., aparecem em outras regiões da América do Sul, tá bom? Nós temos os desertos, né, semiárido, ali na região do Atacama, bem pequenininho, não dá para ver. Nós temos savana arbórea, estepe, nós temos esqueci, meu Deus do céu, os pampas, tá? Então, esses são os biomas que constam na América, que torna a América tão interessante. Na verdade, pessoal, eu sou daquelas assim, eu acredito que nosso planeta é fantástico, que cada região, que cada cantinho do nosso planeta tem uma beleza específica e algo divino para ser, né, celebrado e para ser contemplado. Olha o spoiler que eu já dei, tá? Eu dei um pequeno spoiler aqui para vocês. Então, a divisão cultural, né? A divisão da América. Então, nós temos três possibilidades. Não, temos duas possibilidades de regionalização. A regionalização mediante a questão cultural, que é essa, e nós temos a possibilidade da divisão regional por física, norte, central e sul, tá bom? Então, esses são os países os países, né, que compõem a América Latina. Tá vendo que tem um negócio branco aqui?
que será? O que será? O que será, gente? Faltou tinta? Esse aqui, ó. Aqui, ó, verde, anglo-saxônica. Você sabe o que são os anglo-saxões, né? Alguém sabe o que quer dizer anglo-saxão? Saxão? Ó. Anglo-saxão. O... Meu Deus. Quem colonizou essa região aí? Foram os chineses? Foi Inglaterra, não é? Eu acho. Inglaterra. América anglo-saxônica. O que tem a ver o anglo com saxão e com a Inglaterra? Meus amores. Ó, vamos lá, vamos exercer a atitude historiadora de vocês. Eu sei que é aula de geografia, mas eu vou lançar um desafio da atitude historiadora. A gente faz o seguinte, ó. Desde que eu comecei a dar aula para vocês, e quem for assistir esse vídeo depois, aprenda uma coisa, que é assim, a gente pensa na palavra. Quando a gente não sabe algo, é uma técnica para a gente responder as perguntas, ou pelo menos ir para o caminho certo. Por exemplo, a gente não sabe uma situação. Mas nós estamos vendo, nesse caso aqui, a divisão da América. A América Latina é azul. Então, beleza. Então, a América, o que está em verde é a América que foi colonizada pelos ingleses. Aí está escrito América Anglo-Saxônica. Se está escrito Anglo-Saxônica, vocês... Ah, não está escrito nada. Mas eu sei que eu estou no Brasil, o Brasil é latino, não é? Então, eu sei que a América Latina é a de azul, que é onde eu estou. E a outra é a América anglo-saxônica. Se ela é anglo-saxônica, eu olho e vejo assim, puxa, cara, quem colonizou aquilo ali? Foi os ingleses. Então, nessa perspectiva, eu vou deduzir, vou criar uma hipótese que a palavra, a junção dessas palavras, anglo-saxônica, tem alguma coisa a ver com os ingleses. Perceberam? Percebem? Sim ou não? Dá match? Ou não? Sim. Percebem? A gente vai fazendo essas associações, porque vocês já têm os conhecimentos de vocês. É só fazer com que as engrenagens... Lembra da pecinha que eu falei ontem? Faz a pecinha funcionar. Vamos pôr a pecinha para funcionar que ela vai dando as engrenagens aí, tá bom? Então, a palavra anglo-saxônica tem a ver com os ingleses. A palavra latina tem a ver com os latinos, que eu falei para vocês no início da aula, que é a matriz linguística dos povos que viviam na Península Ibérica, né? O latim é a matriz linguística do português, do espanhol, do italiano e do francês, tá bom? Então, por isso, anglo-saxão são os povos que deram origem à língua inglesa que vocês conhecem hoje. Então, a Inglaterra, ela não é só Inglaterra, ela chama Reino Unido, ou Grã-Bretanha, porque compõe o reino 3 irlandeses, os escoceses e os ingleses, que eram anglos, saxões e os bretões, tá bom? E aí formaram uma matriz linguística que nós chamamos de matriz anglo-saxônica, tá bom? Uau! Não ia saber. Mas vocês percebem que dá para fazer essas conexões? A gente vai tentando... vamos supor que vocês estão numa sala quadrada, você tem que resolver essa questão aqui. Aí a gente vai fazendo as associações racionais, tá bom? Pensa numa equação, gente. É igual equação isso aqui, tá bom? Ah, meu Deus do céu, tá? Ah, pergunta. Eu coloquei, ó, ingleses. No Canadá só tinha ingleses, né? Anglo-saxões, latinos. E esse azul aqui, claro, aqui, essa cor. Acabou a tinta, foi isso? Será? O que aconteceu? Não são os países que pertencem a alguns países da Europa? Qual? França. Guiana Francesa. Ai, Très bien, très bien. Ah, mas sabe o que vocês sabem? Vocês fizeram a pesquisa, não fizeram a pesquisa? Da hegemonia? Sim. Ah, tá vendo? Então, esses países que não estão não foi que acabou a tinta, não. A verba de humanas tá baixa, mas não foi isso, não, tá?
Os franceses, eles, durante o processo de colonização do século XVI, eles tentaram colonizar a América também, né? E aí o que eles conseguiram foram alguns territórios, né, na América Central, as Ilhas Caribenhas, principalmente a ilha de São Domingues, que é hoje o Haiti, né? A Guiana Francesa, essa parte aqui, tá bom? Que eles falam a Venezuela e afins, uma parte lá desse território. E parte do Canadá. Eles fizeram uma coloniazinha no Rio de Janeiro, mas não deu certo, tá? Temos ingleses também aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê os ingleses? Temos ingleses aqui também. Mas é uma briga à parte, as Ilhas Malvinas, tá? No sul. Tudo bem, meus amores? Posso prosseguir? Sim. Beleza. Meu Deus do céu, climas e correntes, né? Alguém deve estar falando, meu Deus, por que eu vim para essa aula? Essa professora fica mostrando essas imagens borradas, né? Tenho certeza que a Kathleen está falando, o que eu estou fazendo aqui? Veio me ver. Te amo, Kathleen. Olha, vai ficar registrado no YouTube, Kathleen, que eu te amo. Amo todos vocês sabem disso, que vocês são importantes, todos. Climas e correntes marítimas, tá? Então, nós temos aí correntes quentes e frias, né? Só retomando, as correntes quentes, elas saem a partir da linha do Equador, né? Então, a movimentação delas é próxima à linha do Equador, e as correntes frias, elas são provenientes dos polos, tá bom? E essas correntes, elas vão determinar, elas vão influenciar no clima que é sentido dentro do continente. Por exemplo, nós estamos num dia ensolarado, mas que corrente está predominante hoje? Que corrente vocês acham que está influenciando o nosso clima hoje? Polar? Poxa vida, né? Você foi profundo, hein? Foi no polar. Sim, sim. Podemos dizer que uma corrente de ar fria, né, amor? Porque... Mas, não, tá certo. Veio uma corrente de polar, não foi bonitinho? É o Pedro, né? Sim. Tá. Então, vocês percebem essas correntes, né? Essas correntes marítimas vêm do mar, vêm pelo litoral, né? E elas vão se encontrando. Tem umas que têm mais força e outras que têm menos força, tá bom? Então, vocês percebam que o movimento, não sei se dá para perceber aqui, ó. Então, o movimento, elas fazem essa movimentação aqui no mar, mas o ar que na atmosfera, ele entra pelo continente. E, às vezes, elas vão se chocar, né? E a mais forte vai imperar, que é um processo que vocês sabem disso, é natural, né? O mais forte sempre ganha, no sentido de força. Então, por exemplo, vem uma massa daqui, ó, uma massa de ar vinda da linha do Equador e vem descendo aqui, né? Vem descendo a ladeira ou subindo a montanha, né? Porque nós estamos numa altitude maior do que com relação à Amazônia, ao Equador, né? Então, vamos supor, vai vendo uma massa de ar quente aqui da linha do Equador para o Sudeste, tá? Para São Paulo. Porém, conforme ela vem vindo, né? Conforme ela vem, o trajeto dela, ela vai perdendo a força, tá? Mas ela é forte, bem quente, bem gostosa. E, de repente, lembra do El Niño e La Niña? Elas são esses fenômenos aí. E aí, vem uma massa de ar aqui no final de semana, que a gente está sentindo até agora, que meus pés estão congelados e os de vocês também. Ela vem de baixo. Por isso que esfria o pé. Brincadeira. Elas sobem aqui, ó. Elas estão saindo do polo. E elas caminham, tá vendo? Ó? Elas vêm por aqui, ó. Subindo, faz um view aqui, entra pro território. Quando as duas massas de ar elas se encontram, às vezes temos as precipitações. Então, por exemplo, choca a massa de ar quente com a massa de ar frio, dá uma chuvinha, e aí aquela gelada no clima, né? Vocês percebem que quando nós vamos ter uma mudança brusca de temperatura, sempre tem uma precipitação? Normalmente tem uma precipitação que faz com que a temperatura caia. Às vezes, vem uma corrente de ar fria, mas como está numa estação mais quente, ou pode ser que haja algum desses fenômenos que eu mencionei, ou Laninha, ou El Niño,
temos algumas variações da temperatura, então isso não ocorre normalmente, mas o natural seria que no verão vem a massa de ar frio se choca com a massa de ar quente, mas como a massa de ar quente ela está com maior força, ela mantém o clima mais quente. Deu para entender essa parte? Esses são os fenômenos naturais que são normais, tá? No verão, na primavera, temos esse encontro das temperaturas, né, dos climas, devido às correntes marítimas, etc. Porém, como estamos nessas estações mais quentes, a temperatura ela não vai baixar tanto, não vai esfriar tanto. E o contrário ocorre no inverno, tá? Encontra o clima frio, encontra com o clima mais quente, né, com a corrente atmosférica mais quente, tem uma precipitação, às vezes, né, e aí nós temos uma brusca queda de temperatura. Quando o planeta está sob a influência do El Niño e Laninha, nós temos uma inversão de tudo isso. Aí o inverno fica quente, o verão fica assim, etc, e lá vai, tá bom? Tá certo? Deu para entender essa parte de temperatura? Ok. Sim. Essas são as regiões da América Latina, gosto muito, principalmente da de rosa, né? Não sei por que eu gosto da região de rosa. Alguém sabe por que eu gosto da região de rosa? Alguém pode me dizer? Porque é o Brasil. Oh. E por que eu gosto do Brasil? Porque a gente vive nele. Porque eu sou brasileira, eu sou a patriota, vivo. E vocês também, não gostam do Brasil? Ou se gosto. Sim. Aê! Sim, também. Depois a gente vai cantar o hino nacional aqui para fazer uma homenagem. Né? Graças a Deus, né? Vocês viram quanto? Vocês perceberam? Só olhando nossos mapas, como nós somos, como disse o Gustavinho numa outra aula, como somos agraciados por Deus por sermos brasileiros. Olha que legal. Então vamos lá. Brasil, Guiana, América Central, México, né? Vamos lá. Olha só, Brasil, os Guianas, a América Central Insular, os Caribes. Gente, queria saber, vocês estão sabendo se está tendo alguma promoção para Cancún? Porque muita gente que eu conheço, tá todo mundo indo para Cancún. Eu queria saber se está tendo alguma oferta, alguma coisa que eu não sei, não posso ir, mas eu só queria saber, só para fazer uma fofoca. Também queria saber. Tá todo mundo indo? Tá, pior que tá. Na aula da semana passada, lembra que eu falei das Ilhas Maldivas? Todo mundo, falando da Oceania, tá todo mundo indo para lá. Eu acho que eles estão gostando da minha aula e já pegam a carona, já faz um pacote, né? Verdade. Vou pedir uma comissão aí para as empresas de turismo. Porque eu vou falar de um assunto, o povo vai para o lugar que eu tô falando. E o pessoal sambando na cara do corona, né? Porque por isso que não acaba Né? nunca. O pessoal não sossega o facho em casa, mas cada um faz o que quer. América Central Insular, Ilhas Caribenhas, México, América Central Continental, que é a parte continental onde viviam os maias, incas e astecas, onde viviam os maias, tá bom? Ali, e os astecas. América Andina, homenagem aos povos andinos, os incas. América Platina, né, que é da Península de Cisplatina, ali embaixo. Uruguai, Paraguai e Argentina, e o Brasil, que o Brasil, por ele si mesmo, ele, como a gente é brasileiro, a gente gosta de falar da gente, a gente dá, né, um lugar só para nós, né? Porque a gente é assim. Porque eu tenho certeza que os argentinos falam só dos argentinos, e a gente tem que falar só da gente, né? E cada um fala do seu feijão com arroz. Mas essa aqui são as divisões da América Latina, tá bom? Tá? Brincadeiras à parte, isso aqui está estruturado também pela questão algumas questões específicas geográficas, tá? Por exemplo, essa região da América Latina é por conta do Rio do Prata, é por conta do passado ter o nome da província de Cisplatina, né? A República Cisplatina ali e tal. América Central Continental, porque é no continente, América Andina, por causa dos povos andinos, tá? Então, a cultura
esse que está de vermelho, os povos andinos, lembram do Império Inca? Alguém lembra? Dos Incas? Então, essa era uma área de dominância, de influência, desculpa, de influência dos bonitinhos incas. E esses incas aqui, eles tinham uma ligação com os índios daqui, ó. Eles têm um caminho de Peabiru. Anamorfose, tá bom? Essa anamorfose, só para quem tá assistindo a aula hoje, anamorfose morfose é forma. Anamorfose quer dizer uma forma disforme, é uma disformia, tá? Então o mapa não vai ficar bonitinho, ele vai ressaltar de formas diferentes para determinar algumas coisas. Então ele perde a forma do mapa, fica uns borrões assim, tá? Essa anamorfose, ela tem o intuito de mostrar para a gente a população total, né? Aqui no caso da América, que está em destaque, em 2017. Então, os Estados Unidos, né, tem um maior número populacional, o Brasil, os Estados Unidos e o México são os países que têm maior número de habitantes, tá? Não sei depois do corona como é que vai ser, né? Mas vamos torcer para continuar aí, tá certo? Obviamente por conta do tamanho do território, né? Os países, esses países que eu citei agora, o Brasil, os Estados Unidos e o México, né, se destacam com maior número populacional aí, tá bom? Essa aqui é uma anamorfose que retrata a população urbana. Então, nós vamos ver. Vocês percebam, só para quem não está assistindo, para quem não assistiu, ó, aqui é a China, tá bom? Olha como está disforme, tá? Porque a ideia da anamorfose é dar esses destaques, assim, bem. Estou falando em linhas gerais, tá? Tem todo um contexto técnico sobre isso, mas para que você entenda de forma bem simplória. Muda a forma do lugar para te dar ideia daquilo. Então, esse lá tem bastante gente, então muda a forma do mapa, bota bastante gente lá, e aí chama atenção, né? Então, a anamorfose, ela descaracteriza uma forma, tá bom? Então, aqui, né, nós temos os maiores países com concentração urbana também, são os Estados Unidos, Brasil e México, tá? Essa parte aqui, ó, é território dos Estados Unidos. Aqui não é Estados Unidos, tá? Isso aqui é da Rússia. Estados Unidos, México, tá? Estados Unidos, aqui também, que é tá? E vamos para ir para fora que os Estados Unidos tem território pra caramba, tá bom? Não, gente, o Canadá, desculpa. É que tem uma parte que é da Rússia. Que eu viajei. Rússia não, esqueça. Esse aqui é o PIB, né, Produto Interno Bruto, para quem está assistindo a aula também, Produto Interno Bruto quer dizer a riqueza produzida por uma nação, por uma região, por um país, em um determinado período de tempo, tá bom? Então, tudo que aquele país, por exemplo, tudo que o Brasil produziu de riqueza em 2016. Então, olha aqui, ó, nós produzimos em torno de, tava bem até, né, perto de hoje, meu Deus, que saudade do Brasil. Mais de 5 bilhões de dólares, né, nós produzimos em 2016, e o pessoal achou que estava ruim, agora então, seu Deus do céu, né, que saudade, gente, o que é essa tudo, nossa, gente, para o mundo, né, tá difícil. Aqui os Estados Unidos perpassa, né, os limites aqui, tá, é o que mais produziu depois da China, mas no caso a gente está estudando a América. Tá bom? Essa é uma anamorfose de PIB per capita, outra coisa. Então, assim, o que é per capita? A palavra per capita quer dizer por pessoa, tá? Por pessoa. Então, a gente vai pegar, tá relacionado a dividir a riqueza. Então, vamos supor, o Brasil, deixa eu ver aqui um legal, não tá fácil para a gente fazer a conta. Então, vamos pegar aqui a produção de riqueza dos Estados Unidos, tá bom? Essa produção aqui, tá? Esse número foi a produção de riqueza dos Estados Unidos no ano de 2016, tá bom? Mais aproximado. Opa! E aí, o que nós fazemos para chegar nessa renda PIB per capita? Nós vamos pegar aquele valor e vamos dividir por número de habitantes que existem nos Estados Unidos, tá bom? E aí sai um número aproximado desse aqui, ó.
Então, quer dizer que cada cidadão estadunidense nos produziu de riqueza, ou tem, né, participação, teria, que isso aí é um número hipotético, tá? Esse valor aqui em dólares, tá bom? 100 mil dólares, cada um teria direito a 168, vamos colocar 169 mil dólares de renda per capita aí, de PIB, de produção de riqueza. Então, daquele número total da riqueza que foi produzido no país, nos Estados Unidos, né, seria destinado para cada estadunidense esse valor aqui, tá bom? Seria. Isso não quer dizer que é real. Porque quando chega aqui no Brasil é 10 mil dólares para cada um, 15 mil dólares, eu não estou vendo esse 1.000 dólares até hoje, né? Não, tá certo? Porque assim, esses indicadores econômicos, que o PIB e o PIB per capita, eles são norteadores para que a gente entenda como está a economia, tá? Claro, gente, se fosse dividida essa riqueza, para vocês verem, então a riqueza ela é produzida, ela é dividida matematicamente por igual, porém isso não chega para a gente, tá? Então, o nosso PIB per capita no Brasil, né, fazendo isso, a riqueza produzida por cada um, ou a parcela da riqueza que deveria ser distribuída para cada um, não é pequena. Até daria para a gente ter uma condição de vida bem melhor do que a gente tem hoje, mas infelizmente existem os outros indicadores que vão apontar as desigualdades e mostrar que essa riqueza ela não é distribuída de maneira igualitária, não só no Brasil, mas como em várias regiões do mundo. Porém, quanto mais alta, né, o PIB per capita, como nós vimos nos Estados Unidos, quer dizer que não é que assim não vai ter pobres, não é que não vai existir pobres nessas regiões. O que vai acontecer é que quanto maior o índice, né, essas pessoas recebem um pouco mais, tá? Ou que a qualidade de vida, que o custo de vida nessas localidades também é mais alto. Vocês estão conseguindo entender essa contextualização? Sim. Sim. Tá bom. Obrigada. Tá? Anamorfose de produção de petróleo. Por que nós estamos falando de petróleo? Estamos falando de PIB, agora vai para o petróleo. Ai, meu Deus do céu. Vai falar de combustíveis fósseis. Porque o petróleo, meus amores, o petróleo é o produto que nivela a economia mundial, né? Então, o petróleo é uma matéria-prima, né, que ela é proveniente de um combustível fóssil, é um combustível, né, uma fonte de energia não renovável, acabou, né? E, enfim, não sei, né, se vai ter um outro processo aí de fossilização. Mas o combustível fóssil que é utilizado em todas as cadeias produtivas. Então, a partir da produção do petróleo, o preço do barril do petróleo é que vai nivelar, que vai ser um dos parâmetros para a bolsa de valores, para o dólar, para tudo, tá? Então, é a partir da produção do petróleo, que é do ouro, é o ouro negro do mundo na atualidade, né? É que nós vamos ter as interferências econômicas, tá bom? Tudo bem? Tá? Deu para entender? Então, o petróleo é a base da economia na nossa sociedade contemporânea, porque é uma fonte de energia que vai ser utilizada tanto para mover as máquinas, como para para matéria-prima, tá bom? Para nosso gás de cozinha, para o nosso gás encanado, é o petróleo, tá bom? Os maiores produtores de petróleo no mundo, lógico, a Arábia Saudita, né? Por isso que tem vários conflitos nessa região, por isso que todos os países querem meter o bedelho nessa região, tá bom? Os Estados Unidos também um dos grandes produtores, a Venezuela está também, por isso que todo mundo tem interesse na Venezuela. Brasil, todo mundo também interessado. Então, a região do Oriente Médio, a Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã, Emirados Árabes, Catar, essa região são as regiões mais riquíssimas, que tem maior número de jazidas de petróleo. O Brasil tem o pré-sal, né, que ainda nós estamos fazendo a extração desse material. A Rússia também, a China. Mas a China é interessante que esse petróleo não, enfim,
deixa lá a China, depois a gente fala da China em outro momento, tá bom? Então, esses são os maiores produtores, né, a produção mundial aí de petróleo, e nós temos o destaque para a Arábia Saudita, belíssima, né, por isso que eles são tão, né, tem tanta grana lá, tá bom? E aí, minha gente, voltamos a falar da situação, né, bem tensa, bem desgastante, né, para a gente que está vivenciando isso, que são os casos de Covid-19 do novo coronavírus aí. Esse mapa é uma anamorfose parece bem ela mesmo, né, inchadona pra caramba, sobre o número de casos. Esse é do ano passado, né, esse ano sabe Deus, né, como é que tá a coisa. Vamos ver só o ano que vem como que vai ficar esse mapa aí do coronavírus. O que a gente pode entender aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Para a gente encerrar, fazer uma análise desse mapa aí. O que vocês podem me dizer sobre, analisando esse mapinha lindo aí? Esse mapa é um mapa sobre os casos de Covid em 2020 todos. Tá. O que mais, gente? Vocês podem me dizer aí? O que vocês podem deduzir? Leitura de mapa, gente, por favor. Que a América é um dos continentes, se não o maior, que tem mais casos. Uau, muito bem, que o continente americano é o que apresenta o maior número, né, de casos de coronavírus sozinhos. Mas se nós fôssemos fazer por exemplo, por país, Brasil e Estados Unidos. e a China, né, amor? Ai, não sei. Ai, tá tenso, tá triste, que assunto baixo astral. Mas é isso mesmo, tá? A gente criou uma hipótese. Ontem nós tínhamos visto o mapa, esse aqui, um mapa parecido, né? Só que para mostrar o continente africano. Olha o continente africano. Um dos maiores continentes do planeta, né? O africano, com o menor número de casos de coronavírus. Olha que legal, né? Uma notícia boa, pelo menos isso, né? Porque diante de tantas dificuldades climáticas, governamentais e afins, né? Ainda tem né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas enfim, então, infelizmente, né, esse mapa, e assim, né, gente, lugares que tiverem maior número de pessoas e maior vai ser o número de casos, infelizmente é assim, tá bom? Mas, pegando o gancho disso, está nas nossas mãos, na medida que a gente toma, eu sei que tá um saco, eu sei que tá todo mundo cansado, mas na medida que a gente a gente se previne, né? Porque uma coisa é você controlar, né, a manutenção, e outra coisa é prevenção. Prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né? Por enquanto, acho que é o melhor remédio, tá bom? Tá certo? Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu fale? Não, tá tudo ok. Tudo ok? Beleza, então, isso aqui pesquise mais sobre as regionalizações das diferentes culturas na América. Muy bien, né? Então é isso, né? A gente precisa refletir, porque a geografia é algo que está no cotidiano, né? As ciências humanas fazem parte do nosso cotidiano. É uma coisa que a gente vive, né? História e geografia não é nada. Meu Deus, eu saí do grupo aqui. História e geografia não são ciências estanques, não são ciências paradas, não são ciências que analisam somente o passado. História e geografia são ciências que falam do hoje, né? Falam do hoje e fazem as contextualizações necessárias para que a gente entenda o que a gente vive. Tentar ser meio que um guru, assim, né? E sacar o que está rolando no planeta nesse momento que a gente está vivendo. Então, o cara que o pessoal das ciências humanas tenta resolver as paradas que ninguém resolve, né? Entender esses fenômenos sociais, culturais que nós vivenciamos e tentam explicar o que a nossa sociedade está vivendo para que a gente viva de uma forma minimamente melhor no futuro, tá bom? Vou encerrar a gravação
né, como sempre, porém eu tenho algumas coisas para falar para vocês ainda. Que vale. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigada. Quem for assistir, coloca um comentário porque vai valer presença, tá bom? A presença de quem está assistindo posterior, que não está na sala, vai valer através dos comentários, tá bom? Que eu vou mencionar. Eu preciso que comente alguma coisa. Estou aqui, professora. Lindo vídeo.